Fala galera, hoje eu tô aqui com o deck de Tubarão. É um deck que muitas pessoas gostaram e muitas pessoas também não dão nada pelo deck. Mas o deck, parabéns, Shadow, é ressonador e muitos decks por conta do Extra Deck. Que eu acho que vou começar pelo Extra Deck. Bom, esse deck é bem variado. Temos Ordem Maligno, Cavaleiro Exciton. Ele pede 2 monstros nível 4 e uma vez por corrente na fase principal da batalha do seu oponente. Se o oponente tiver mais cartas que você na mão e no campo dele, você desativa a matéria desse card e destrói todas as cartas do campo. E além disso, por resto do turno, seu oponente não sofre dano. Mas como você vai estar no turno do seu oponente, isso não vai prejudicar tanto. A menos que você esteja jogando de burn, alguma coisa assim. Daí temos a Lanceiro, Cristal Zero, que pede 3 monstros de água nível 6, mas nesse deck você vai conseguir fazer ela muito fácil. E ela pode ser invocada em cima de um classe 5, que é o nosso principal carta do Oeste que vai sempre fazer, e que comba com skill. E daí as matérias dele fica com as matérias dela por baixo de tudo. Ela ganha 500 ataque por cada matéria, contando que o Splash tenha 3 matérias, tenha 2 matérias, mais ele é 3 matérias, e ela sobe 1500 a mais. E se esse card seria destruído, pode ser a matéria, e ele se protege. E daí é para usar a matéria, e todas as cartas para cima que seu oponente controla tem efeitos negados ao fim do turno. Isso é muito bom. Claro, se não tem uma resposta, seu oponente fica praticamente travado. Daí temos o DDD César, o Alto Rei das Ondas. Ele tá nessa sépia porque ainda não peguei o ruído, eu quero colocar ele como ruído. E ele pede 2 demônios nível 6. Mas nesse deck você consegue fazer ele porque ele é água. Daí quando uma magia, armadilha, o efeito do monstro for ativado, que inclui o efeito de invocar alguma coisa rápido, ele desativa matéria e nega a ativação, e se isso acontecer, sua descarta. Por exemplo, o Huck Ups, que são magias que invoca monstro especial, polimerização, qualquer tipo de fusão, armadilhas que fazem a mesma coisa, magia de ritual, tudo, ele vai negar. E ele também nega Nibiru na mão, o que é muito importante pro deck. Porque quando você vai fazer bastante combo, é bom você colocar o mais rápido possível o Splash, usar a Trap no cemitério e fazer o Rei das Ondas para se proteger do Nibiru. E se ela for enviada pro cemitério, ela puxa o pacto. Mas isso nesse deck não vai ser usado. Daí temos o famoso combo de Utopia, que é invocar o doble. Daí você pode ativar como efeito rápido dele. Ele puxa a dobronada e faz um rank up sozinho. E daí ele faz Utopia Leão. E o que o Utopia Leão faz? Ele é sempre tratado como Raiotopia 189. E uma vez por turno você ativa matéria e puxa um ZW como equipamento para ele. Daí ele pode negar um monstro no campo, isso é muito bom. E ele tem uma coisa muito boa que quando ele ativa esse efeito, nada pra você negar ele. E ele reduz o dano pra metade, ele é tipo uma gota proibida. Daí tem o Lanceiro Raro e Utópico, que pede 3 nível 4 como matéria. Aí também você vai fazer invocação, descartando magia de armadilha, sendo um nível 1 rank 4. Por exemplo, você tem o Dweller, descarta como magia e faz ele. Daí temos quem faz todo o deck por conta da skill. Ele pede 2 monstros nível água, nível 5. Isso aqui a skill vai dar, então vai ficar despreocupado.
Ele tem como efeito rápido transformar a matéria, dobrar o ataque e o dano que ele causar é pela metade. Mas vai ser raro fazer isso. Daí, agora começar pelas armadilhas. Temos a famosa TTH, que sumiu por muito tempo, mas nesse deck, como você vai banir essa carta, ela vai ter nenhuma armadilha no cemitério. E o que essa carta faz? Ela você vai jogar no cemitério com a skill ou fica na mão. Depende da situação. Você escolhe um monstro tipo 4 e no seu cemitério, num rank 4, seu cemitério e invoca especial. Ele se torna, por exemplo, Exciton, sei lá. Pode fazer isso. Mas normalmente você vai usar só o efeito de cemitério dele, que é ele se bane e você escolhe um rank de água e você faz um rank up de uma classe acima. Que você provavelmente vai dar efeito no Splash e ele vai evoluir para Cristal Zero ou César. Daí as magias de suporte. Temos o livro de Eclipse, que dispensa comentários, ele coloca todos os monstros de pés para baixo, praticamente parando a maioria dos decks. Temos a Gota Proibida, que você descarta qualquer número de magia, armadilha, monstro da mão, e ele nega o mesmo número de monstros defeitos do oponente. Na verdade, é o campo inteiro, então. Mas você nunca usou no seu, é raro. E ela é muito boa, porque a magia é rápida. Aí temos a Dobronada, que se você ser cancelado o ataque, ele pode atacar de novo, mas você raramente vai usar isso. E uma MST. Por que uma? Porque eu não quero que ela venha na mão. E a skill puxa ela, então uma já tá suficiente. Que ela destrói a magia armadilha. Feito de uma linha, digamos assim, como o mapa tá lá embaixo. E daí vamos começar pelos monstros do deck. Temos o ZW Pegasus, vai ser a carta que o Utopia Leão vai equipar nele. E ele se invoca especial se o oponente tiver 2000 ou mais, 2000 menos. E se o oponente tiver 2000 de vida a mais de você. Você pode colocar esse card para especial na sua mão e escolher uma Utopia. Mas você não vai usar isso. Você vai usar o segundo efeito dele, que é uma vez por turno, enquanto estiver equipado a um monstro. Você pode negar um efeito de monstro ativado no campo do seu oponente. Então, isso aqui vai travar muito o deck, porque ele meio que não responde na hora. Ele responde assim que o efeito vai se resolver. Daí, começando pelos que tem menos efeito. Esse aqui, Tamboril. Quando você encontrar um monstro de tipo água, ele pode entrar no especial. Isso não pode invocar um monstro especial na mão, mas provavelmente vai invocar ele no final do combo. Daí temos a estrela do deck, que é o Tubarão Serra Circular, que ele puxa o monstro do deck pro campo. Ele dá alvo em um monstro de água que provavelmente todos têm nível 4, então você vai invocar qualquer um. Ele invoca exatamente o mesmo nível do monstro que você deu alvo. Daí ele pode ser usado como nível 3 ou nível 5 para fazer o Exceed. O Lanterna tem quase o mesmo efeito de ser 3, 4 ou 5 invocação Exceed. E ele tem um efeito dele mesmo, que é quando ele é normal ou especial, você faz especial do monstro água de sua mão, nível 3, 4, 5. E daí temos o peixe folha sem vida, que você invoca ele e envia um peixe no seu deck. E o peixe que você quer enviar é o Gazer, o observador. Daí ele tem o segundo defeito que é bom, que ele recupera 3 monstros peixes do seu cemitério,
baralho no deck e depois comprar uma carta. Talvez você vai usar isso uma vez ou outra. E daí o Gazer. Ele pode banir o cemitério e escolher 2 monstros nível 5. E daí ele faz Exceed automático. E daí, como não tem monstro nível 5, daí nós entramos na skill. A skill diz assim: você pode usar o efeito secundário terciário de habilidade uma vez por turno e 2 vezes por duelo. O primeiro é aquele praticamente padrão, que é aquela parte da skill que trava. E essa skill trava no tipo peixe. Daí você embaralha uma carta da sua mão e jogue um peixe nível 3, 4 ou 5. Que é normalmente qual serra. Botando defesa para baixo e adicione um peixe ao seu deck com sua mão. Daí você envia o Pantera e o Águia para o cemitério. E ambos são nível 5, então vai ativar o efeito do Gazer. E daí, se você controlar o Splash, você pode pegar uma carta Magia Armadilha Exceed ou um tufão visto de espaço e adicionar na sua mão. Basicamente, o deck você vai fazer o Splash, vai usar o efeito secundário da terciário da skill, mandar essa carta para o cemitério para poder chegar no César ou custar 0 no seu turno. Bom, aqui estamos no replay contra Utopia, que deu para fazer praticamente o campo dos sonhos, turno 1. Aqui tive a skill, envolvi uma carta, baixei o Serra, busquei o Tambril e enviei os 2 para o cemitério, beleza? Agora eu trouxe um outro, e aqui eu parti para Utopia primeiro, que é fazer o doble, puxar dobro ou nada, fazer o leão, ativar o leão e equipar com pegas. Daqui eu invoco ele, mando o Gazer pro cemitério, invoco o W e faço duelo. Aqui eu bano o Gazer, invoco 2 nível 5, faz o Exceed, ativa a skill, manda a trap pro cemitério. Daí no turno dele eu ativei a trap do César e ativei o duelo. Não vai fazer muito no Utopia, mas para mostrar que muitas interações nós temos. Tá? Ele buscou 2 monstros. Ele ativou de novo. Transformou colocou Utopia. Aqui eu odeio um misclick horrível. Porque sem querer eu cliquei no efeito do leão e eu tive que negar o monstro dele, porque não ia negar os meus. Fui pra metade. Pelo menos ele tá com ataque menor. Colocou, fez Utopia. Daí ele ativou o efeito. Daí ele usou o efeito do Pegasus. Então ele não buscou nada. Ele ativou a Hook Up, efeito do César. Ele ativou outra Hook Up. César ativou o efeito novo, o efeito dele não é uma vez por turno. E aqui ele foi atacar e desistiu. Ok, agora vamos enfrentar um Jaden. Tá. Olha que carta, devolvo o deck, qual carta eu invoco. Bom. Como eu tô turno 1, melhor escolher. Eu quero o efeito de invocação de ele ser invocado. Então, exceto Tambril. Puxo a lanterna pra mão. Jogo 2 pro cemitério. Ok. Lanterna. Ativa efeito. Invoco folha pro campo. Daí o folha ativa efeito. E eu mando o Gazer pro cemitério. Tá. Aqui, vamos pro doble.
contra a Hero, seria muito bom o Dweller. Mas escolher entre o Dweller e o Leão, melhor garantir 2 negates. E aqui eu coloco o Pegasus. Daí é mesmo de sempre. Ativo o Gator. Escolho Pantera e o Águia do Cemitério. Invoco. E faço Splash. Ok. Ativo a skill. Mando a armadilha pro cemitério. Tiro aqui da armadilha. Dou no Splash. E faço o Cedar. Seto uma, seto duas e passo. Tô com 3 negação de magia, armadilha ou monstro, que invoca especial. 2 negate de monstro. Um livro de eclipse para setar monstros. E a dobronada com a bait. O tamboril para ficar no campo. Ok, ele vai dar super harmonização. Vou baixar o nível para saber que vai dar super harmonização. Como não temos de água e leão, então eu ativo o Cedar. Ele pode não ter o Shining no deck. Apesar que tem vários, voltando news com um monstro defeito. Mas normalmente não usa no deck. Tá, o news. Vamos ver o que deve fazer. Contando que tem 5 cartas na mão, então pode ter de tudo na mão dele ainda. Ele pode até um Stratos, ativar Super Poly, fundir os dois pra passar o efeito do Stratos. Tá, ele vai fazer monstro de luz. Apesar que o César é de efeito. Tá, efeito de luz. Beleza. Não tem nenhum herói banido, então ele não ganha ataque. Como usou um herói fusão, ele vai ativar o zelador. Tá. Perdi o negate de monstro, mas tem 2 negate de fusão, então. Ah, de fusão não, de focus especial. Então tô safe. Se esse cara sair muito fora do controle, ele tem um livro de eclipse ainda. News Fusion. Negada. Será que tem mais alguma coisa? Eu tenho agora só mais um negate. Tá. Setou o monstro. Não quis nem atacar. Tá. Faltou mais um espaço no campo. Vamos ver aqui. Vamos lá. Um pouco serra. Infelizmente não tem como ativar o efeito dele. Fazer o Dweller. Ele não tem herói banido, então
efeito do iluminado não vai ativar. Ele tem alguma coisa na mão. Vader. Tá. Não entendi porque ele deu Vader no César. Podia dar feito no Dweller. O Dweller não dá mais ataque. Tá. Encerro meu turno. Tem ainda o Negate. Invocação especial. E o Negate cemitério. Tá, vamos ver o que vai fazer. Ok. Stratos. Bom, vou ativar o efeito do Dweller já. Porque eu não sei o que ele quer buscar com Stratos. Ele vai buscar o... Não, buscou. Pensei que ia buscar o líquido. Tá. Provavelmente agora ele vai trazer dragão. Eu acho. É isso mesmo. Eu já o agora porque não quero perder o Dweller no momento. Eu quero tentar pegar uma magia pra conseguir pôr o Dweller pra fazer o armadura. O César tá só com um monstro grande em campo. E o do Brunado aí. Tá. Internet pelo jeito vai nerfar nós. Ou nerfar ele, os dois tá querendo cair. Normal Duel Links. Tá, ele caiu primeiro. Ok, falha na conexão. Bom, o deck de tubarão atualizado é esse. É um deck divertido, você faz um bom campo. Cara, por exemplo, ali, levei uma Super Pole no Leão, tirou 2 negate de efeito de monstro. Isso é complicado, porque a Super Pole não pode ser negada. Mas contra, é que eu não consegui pegar, mas contra o Shadow, aquele campo é extremamente opressor, que ele não pode fazer a fusão, porque precisa de invocação especial. Ele precisa ter efeito de monstro, possa passar. Ele precisa ter efeito de cemitério, possa já. Então, colocar um Dweller, um César e o Léo é muito poderoso. E o vídeo foi esse hoje, para mostrar um pouco como o deck Tubarão tá jogando atualmente. Lógico, tem muito mais combo, muito mais jogada, pode fazer. Tem mais cartas que pode colocar, mais efeitos. Mas a minha versão é essa. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. E quer deixar um comentário de algum deck que eu possa estar trazendo nos outros vídeos. E o vídeo foi esse. Falou!